Salve, salve pessoal do canal Histórias de Entidade. Pessoal, neste conteúdo muitas pessoas pediram para mim trazer a história dela. Então a gente vai falar sobre essa magnífica pombogira, não necessariamente pombogira Maria Mulambo, mas vamos falar sobre a pombogira Tatá Mulambo. Então é claro que a gente já pede para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, tá bom? Lembrando que temos histórias aí toda semana, trazendo uma história diferente de uma entidade diferente, seja Exu, pombogira, caboclo, preto velho, ou seja, trazemos um vasto conteúdo. E é claro que se você tiver alguma sugestão aí, Patrick, traga a história de tal entidade, deixe nos comentários. Lembrando que você precisa ser inscrito aqui do canal, tá bom? E a pedido de alguns, vamos trazer a história da pombogira Tatá Mulambo. Aí, é claro, antes de mais nada, para você compreender a diferença de Tatá Mulambo para a pombogira Maria Mulambo, tá? Eu devo explicar para vocês o que significa esse termo, ou essa palavra Tata, porque ela carrega em seu nome o Tata na frente de Mulambo, ou seja, é Tatá ou Tata Mulambo. A palavra Tata vem do termo africano, normalmente do termo quimbundo, que quer dizer pai, mãe ou chefe. Ou seja, a palavra Tata, ela se origina, né, ali do povo africano, do povo quimbundo, que tem como significado chefe, ancião ou até mesmo líder. É dito, pessoal, que essa palavra Tata, ela está associada a grandes e velhos feiticeiros, aqueles que tomavam conta, né, ou aqueles que eram líderes de determinadas aldeias. Então, a gente já consegue compreender que esse termo Tata nada mais é do que praticamente um título que uma pessoa carrega. Consequentemente, então, o termo Tata usado na falange de Mulambo é praticamente um título na qual ela carrega, sendo ali uma grande feiticeira, uma grande anciã ou até mesmo uma chefe, né? Aquela entidade que vai coordenar uma linha, coordenar uma falange, tá? Ou seja, uma chefe de falange, tá bom? Então essa seria a diferença. É dito também até por algumas pessoas que essa pombogira Tatá Mulambo, ela é conhecida por ser a chefe da falange das Mulambos, ou seja, é aquela entidade mais velha e aquela que coordena toda a falange das pombogiras Maria Mulambo. Tá bom? Então, só para vocês compreenderem. Então, a gente já tem ali um entendimento que estamos falando sobre uma entidade um pouco mais velha, uma entidade já anciã, tá? Dito isso, deixa eu explicar uma outra coisa sobre a questão de histórias de entidade. Muitas pessoas dizem o seguinte: Patrick, trabalho também com essa pombogira e a história que ela me passou é diferente. A história que ela trouxe para mim é diferente. Vamos compreender, pessoal, que essa questão de histórias, muitas das vezes, pode ser diferente conforme a entidade que está se apresentando. Pois, como sempre foi dito, às vezes você pode carregar uma entidade com esta mesma falange, porém pode ser espíritos diferentes. Então, trazendo vivências diferentes e histórias diferentes, tá bom? Porém, carregam, né, este mesmo nome, ou seja, carregam esta mesma falange, tá bom? E é claro, dito isso, sem delongas, bora para o nosso conteúdo. A história da pombogira Tatá Mulambo. Pois bem, pessoal, para iniciar, né, esse conteúdo, vou falar o tempo que se passa essa história. E olha, para ser bem sincero, não temos ali uma data em específico, não temos um tempo em específico, porque essa história se remete a décadas, a séculos atrás. Então a gente não tem necessariamente ali um tempo ou um ano preciso de quando essa história se passa. O que a gente pode citar é que essa história, né, de vida dessa pombogira foi de vários séculos atrás, então muito antigo ali, tá bom? É conhecido que esta pombogira, quando viva, morava na Itália, tá bom? Em algumas regiões, mais precisamente em uma pequena província.
O seu nome era Maria das Dores. Sim, um nome no qual também carregava, né, junto com a sua ancestral, ou seja, sua mãe, sua bisavó, enfim. A sua infância foi uma infância até comum e tradicional pela época. Seus pais eram praticamente trabalhadores, mas ela tinha uma vida bem tranquila, uma vida até muito estável. Conforme o tempo vai passando, Maria das Dores acaba crescendo e, é claro, se tornando ali uma bela jovem. Sim, uma bela jovem. De pele um pouco clara e de cabelos claros. Não necessariamente cabelos loiros, mas cabelo castanho ali, claro. Lembrando que era o padrão da época. E é claro, quando a gente está falando que ela viveu ali, né, na região da Itália, a gente não pode generalizar e falar que as pessoas ali tinham todas de pele clara, ou todas as pessoas eram brancas, tá? Nossa querida Tata Mulambo, ela tinha uma pele clara, mas ela não era necessariamente uma pessoa branca. Ela era mais uma mestiça, vamos dar esse exemplo. Ou seja, ela tinha uma pele clara, porém traziam marcas, né, de uma pessoa também mais escura. E além disso, é claro, ela tinha uma pele bem marcante. Alguns até então consideram que Dona Tata Mulambo seria uma mulher negra. E não necessariamente negra, mas vamos dizer assim que parda, ou como conhecido ali, é aquela pessoa mestiça mesmo. Mas ela tinha uma pele bem chamativa e era muito bonita. Tá? Isso é um fato. Cabelos longos, enfim. A sua infância foi uma infância tradicional e a sua adolescência rapidamente se passou, fazendo com que ela se tornasse ali praticamente uma mulher. Por que isso? Dona Tata Mulambo, ela já havia sido prometida em casamento para um determinado companheiro, para um determinado homem. Só que aí algumas coisas acabaram acontecendo nesse meio tempo. Ela tinha ali por volta dos seus 16, 17 anos e já estava praticamente prestes a se casar com esse outro rapaz, que fazia parte, é claro, da mesma província, ali do mesmo vilarejo, porém, o filho do rei, né, daquela província, acabou se encantando com a beleza dela. E é claro, não deu outra. O filho do rei se encantou, se apaixonou e fez a proposta para poder casar com Dona Tata Mulambo. E agora olha o que é incrível. Naquele período, mesmo que Tata Mulambo, nossa querida Maria, gostasse de uma pessoa, os pais é que davam ali a autorização, se o casamento iria acontecer ou não. Era como se fosse necessário um dote que o pretendente pagaria ali aos seus pais para meio que comprasse a esposa. Seria praticamente isso, algo que era comum para a época. E é claro, era o filho do rei e com certeza tinha ali grandes posses. E não teve outra solução. Tata Mulambo ali com seus 16, 17 anos acabou sendo prometida ao filho do rei, que necessariamente era o príncipe, que tinha provavelmente ali por volta da mesma idade que ela. Ele era mais velho, então ele tinha ali por volta dos seus 18, 20 anos, tá bom? E é claro, isso aconteceu e não foi praticamente de imediato. Toda a sua família, seu pai, sua mãe e os seus 2 irmãos mudaram para o palácio. E a vida deles acabaram se transformando de forma imediata. Eles que eram trabalhadores ali do campo, trabalhavam no comércio, trabalhavam no campo, deixaram de trabalhar e começaram a ter uma vida mais de regalia. Consequentemente, é claro, junto com Tata Mulambo. Passado um tempo, né, o rei da época acaba falecendo em uma guerra que teve ali naquele período. E quem iria assumir o trono seria esse novo homem, que no qual tinha o nome de Josépio. Sim, Josépio acaba assumindo o trono. Consequentemente, o casamento que estava marcado para algum tempo à frente precisou acontecer de forma mais rápida,
porque como ele ia assumir o trono, ele precisava de uma companheira mais rápido, para mostrar, é claro, ali para os seus seguidores. Então o casamento aconteceu rapidamente. E Dona Mulambo, com seus 17 anos, já se encontrava casada ali com Josépio. E, consequentemente, se tornando a rainha. Olha para você ver, ela se torna a rainha já com seus 17 anos. Então ela assume o trono como rainha ainda bem nova. E o seu esposo, o Josépio, que era o seu marido, que agora havia se tornado rei, também muito novo, com seus 20 e poucos anos ali. Pois bem, o tempo foi passando, né? E as coisas foram, vamos dizer assim, que andando muito bem, né? O seu esposo, Josépio, adorava festas, bailes. Então era algo muito comum ocorrer ali dentro do palácio. Festas, comemorações. Então a vida deles era uma vida realmente de luxo extremo, tá? Sem contar que tem uma curiosidade aqui. Em muitas das festas que aconteciam dentro ali do palácio, eram festas que tinham uma ligação muito forte com a luxúria. O que eu quero dizer com isso? Festas aonde se tinha ali o ato sexual muito presente nestas festas organizadas dentro do palácio. Então existia até aquele boato em meio aos aldeões ali, que tanto o rei como a rainha, eles tinham um gosto maior pela luxúria, né? Ou seja, eram reis e rainhas que gostavam às vezes de ficar com outras pessoas. Lembrando que isso era apenas um boato, tá? Mas que existiam festas nesse sentido dentro do palácio, existia. Mas enfim, continuando aqui a história. Dona Tata Mulambo, né, nossa querida Maria, junto com a sua família, tinha ali regalias e por aí vai indo. Todos os aldeões respeitavam, né, o rei e a rainha, porque eles tratavam muito bem, todos tratavam muito bem todas as pessoas. Mas o tempo se passa e após 10 anos mais ou menos ali, ocorre outro conflito. Entre dois reinos. E naquele período, quem estava à frente ali, a guerra, quem estava à frente a batalha, era o rei. Então Josépio, que era o rei daquele momento, daquele período, ele acaba indo para a guerra. Só que o seu destino acabou sendo como o destino do seu pai. Ele acaba sendo morto nessa batalha. É claro, Maria fica desolada. E agora, o que fazer com isso? Porém, ela decide fazer uma coisa. Depois de ter conversado com os seus familiares, e uma coisa interessante, agora ela tinha poder de fazer as suas escolhas, diferente de antes, que ela meio que tinha sido obrigada a se casar, mas agora ela tinha escolhas. E ela tomou uma decisão um pouco diferente para a época, porque quando uma rainha se encontrava sozinha, normalmente ela procuraria um pretendente para se casar e assumir o trono junto com ela. Porém, Maria fez totalmente ao contrário. Decidiu não se casar e levar o trono somente ela. Ou seja, era algo totalmente contraditório para a época. Ou seja, apenas uma rainha levando o trono, sem um companheiro, sem um rei. Mas enfim, os aldeões questionaram, surgiu grandes boatos, mas nada demais, porque até então, Dona Maria, ali no caso, sabia lidar muito bem com os aldeões e não deixava nada faltar ali para aquela vila, para aquela província. Ou seja, o reinado estava fluindo muito bem. E uma das coisas que Maria gostava de fazer era também ficar no meio desses aldeões para saber o que as pessoas precisavam. Ou seja, ela era uma rainha muito presente na vida de todos. Inclusive era algo que destacou ali a sua liderança. Tá. O tempo vai se passando, mas em meio a essas andanças que Tata Mulambo fazia, em meios aos aldeões, os pessoal ali da vila, ela se depara com um homem.
sim, com o aldeão, necessariamente com um outro agricultor que lidava com a terra. Ela se encantou de forma imediata. Ela praticamente se apaixonou. Ela, sendo rainha, é claro, não pensou duas vezes. Chegou até esse aldeão. Lembrando que nesse período ali ela já tinha por volta dos seus 30 anos. Ela chega até esse aldeão e, é claro, tenta conquistá-lo. Porém, mesmo ela sendo rainha, uma mulher bela, muito linda, este aldeão não se entregou aos encantos da rainha. Algo que era estranho, né? Por quê? Além dela ser rainha, além dela ter grandes fortunas, além dela comandar toda aquela província, ela também era muito bonita. Era uma mulher linda. E como assim esse aldeão não deu essa importância para a rainha? Bem simples, pelo fato que ele já era casado, pelo fato que ele já tinha uma família e amava a sua família. Então, não importava o dinheiro, a riqueza, e não importava a beleza de uma outra mulher. O que importava para ele é a felicidade com a sua família. Então ele acaba rejeitando Maria Mulambo, ou seja, Dona Tatá Mulambo. Só que é claro, Tatá Mulambo, com a sua riqueza e também com o seu jeito doce de falar e com a sua esperteza, tentou comprá-lo. Sim, tentou comprá-lo. Disse para ele que daria toda a riqueza que ele precisava. Faria com que a sua família vivesse muito bem se ele aceitasse abandonar a sua família e ficar com ela. Mas mesmo assim, com toda essa sedução, este homem não aceitou a proposta. Maria, que não aceitava perder muito bem, porque era uma rainha, tinha tudo em suas mãos, ela acaba meio que ficando ali um pouco com raiva disso. Mas enfim, ela tentou várias vezes ali intimidar esse homem, mas nada adiantava. Ele se mantinha firme em sua decisão. Foi aí que Maria, um pouco perdida, um pouco confusa, ou seja, apaixonada, vamos dar esse exemplo, porque ela realmente queria aquele pretendente, ela vai atrás de um feiticeiro. Sim, ela vai atrás de um feiticeiro, para que esse feiticeiro pudesse fazer algo que aquele homem ficasse com ela. Pois bem, esse feiticeiro foi ali, ficou, fez o trabalho ali, né? Fez o feitiço que Maria havia pedido, né? Que Tatá Mulambo havia pedido, porém nada funcionou. Ou seja, esse feitiço não surgiu efeito. E ao contrário, sabe o que aconteceu? Antes, nossa querida Tatá Mulambo sempre via esse aldeão quando ela ia fazer as suas caminhadas e sempre estava conversando com ele. Porém, depois desse feitiço, esse aldeão acaba simplesmente desaparecendo. Não só ele, mas a sua família também. É como se esse feitiço tivesse virado contra o feiticeiro. De tanto que Maria pedia e queria este homem junto com ela, após o feitiço, ele simplesmente se afastou. Maria ficou doida. Maria ficou perdida. O que Tatá Mulambo poderia fazer agora? Porque ela já não pensava mais em nada. Ela já não queria saber mais de nada. Ela só estava com isso na mente. Eu preciso conquistar este homem, porque este homem, ele é o homem da minha vida. É ele que vai sentar ao meu lado no trono. Então ela fica perdida, ela fica confusa. E ela toma uma decisão. Ela abandona o reino dela para ir atrás deste aldeão. E foi a partir daí que a sua vida começa a se transformar de uma forma totalmente drástica. Dona Tatá Mulambo abandona o seu reino e sai em busca atrás aí desse aldeão. Inicialmente, ela tinha, é claro, os seus soldados, ela tinha sua riqueza. Então essa procura acabou, querendo ou não, sendo até muito fácil. Porém, conforme o tempo vai se passando, ela vai gastando os seus pertences,
a sua riqueza e vai perdendo os seus súditos. Consequentemente, o seu reino acaba sendo assumido por um irmão do seu ex-marido que havia falecido. Agora sim, Maria Mulambo já tinha perdido o trono, mas ainda continuava com suas riquezas. Mas é claro, essa procura que ela estava por este homem ainda continuou. E ela não conseguiu encontrar. Dito isso, ela acabou perdendo toda a sua riqueza. Consequentemente, isso acabou trazendo para a dona Tata Mulambo uma tristeza muito forte, uma depressão profunda. Isso faz com que ela acabe meio que se embrenhando ao álcool, ou seja, para afogar ali as suas mágoas de não ter encontrado o seu amado. E isso vai a consumindo mais ainda. Agora nós tínhamos uma mulher que, apesar de ser bonita, mas nós tínhamos uma mulher que já não tinha mais posses, depressiva e alcoólatra. É claro, sem a sua riqueza, Tata Mulambo não encontrava lugares mais para poder ficar, acabou vivendo na rua. Sim, Tata Mulambo nesse período já se encontrava em um estado lamentável perante aquilo que ela vivia antes. E muitas das vezes isso batia, essa lembrança vinha na memória dela. Que ela tinha tudo, ela tinha um reino, riquezas, grandes posses, mas ela abandonou tudo, foi perdendo aos poucos atrás ali de um amado, atrás de uma paixão. Mas mesmo assim, ela com isso tudo ainda continuou lutando. Sim, ela chega em uma determinada vila. Axé, pessoal, vim interromper vocês um pouquinho, já já o vídeo continua. Eu quero informar para vocês, pessoal, que a gente está chegando a 1 milhão de inscritos. Sim, para você que não sabe, o canal Tudo Sobre Umbanda é o maior canal de Umbanda do Brasil, onde a gente fala sobre a Umbanda, religiões de matriz africana aqui no Brasil, é claro, tentando desmistificar o máximo possível, de forma simples, fácil e que todos possam compreender. Deixando bem claro, pedimos para você que verifique se o sininho de notificação está ativado aí, porque tem muitas pessoas que não estão recebendo as notificações dos conteúdos que postamos. Porque, no caso, a gente publica um conteúdo por dia, ou seja, todos os dias você pode receber informações sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual de forma geral. Então, se inscreva, ative as notificações, não esquece de curtir esse e outros vídeos aqui no canal e venha fazer parte dessa família. Vamos levar o nome da Umbanda cada vez mais longe. Então, pedimos essa ajuda de vocês. Se inscreva, curta e não esquece de ajudar a compartilhar. Isso é muito importante para a gente propagar cada vez mais a religião aqui no Brasil. Axé? Agora continuem com o vídeo. E acaba encontrando este aldeão. Só que neste período, Dona Tata Mulambo já não estava bem apresentável. Aquele vestido que era brilhoso, as suas roupas que eram elegantes, já não eram mais. Pois ela vivia praticamente como uma andarilha. Então, suas vestes já estavam todas sujas, rasgadas. A sua beleza, por mais que ainda continuava, ela se encontrava suja, desarrumada, totalmente desajeitada e, é claro, alcoolizada. Ela vai ao encontro do seu amado, porém foi rejeitada mais uma vez. Isso acabou sendo muito pesado para Tata Mulambo. Ela havia abandonado tudo o que ela tinha. Ela havia deixado tudo para trás o que ela tinha. Ela imaginava que isso poderia ser a maior prova de amor. Só que mesmo assim nada adiantou. Então, ao passar em uma ponte, Tata Mulambo, já com a mente abalada, toda corrompida e fraca, ela acaba se jogando
da ponte. Sim, Tata Mulambo acaba se suicidando devido aí ao amor não ser correspondido. Quando ela chega no plano astral, quando ela chega no plano espiritual, não foi muito bom. Não foi legal. Não foi legal. Lembrando que nesse período, Tata Mulambo já se encontrava ali com seus 50 anos. Ou seja, além de ter uma idade um pouquinho mais avançada, a sua aparência já não era das mais belas possíveis. Por quê? Devido à forma que ela estava vivendo. Então, quando ela chega no plano espiritual, ela se encontrava em um local totalmente trevoso. Mas por quê? Porque ela foi corrompida. Sim, corrompida pelo amor. Querendo ou não, o amor ele tanto pode ser bom, mas se ele for tratado de uma forma diferente, ele também pode se transformar em raiva, vingança, ódio e por aí vai indo. E foi isso necessariamente que aconteceu com Tata Mulambo, ou seja, com Maria Mulambo. Quando ela desencarna, ela fica totalmente perdida nas trevas e ali ela se depara com outros espíritos semelhantes a ela, ou seja, espíritos também que estavam praticamente ali corrompidos, ou espíritos que estavam trevosos naquele mesmo ambiente de podridão, vamos dar esse exemplo, uma podridão espiritual, uma podridão mental. E através daquele momento, Dona Maria Mulambo, Tata Mulambo, acaba ganhando forças, se juntando com outros espíritos trevosos. E sabe o que ela faz, ou seja, o seu espírito faz? Vai atrás daquele seu amado, na qual o amor não foi correspondido. O seu espírito, junto com outros coordenados por ela, acaba meio que atormentando toda a família daquele ser amado, no qual o amor não foi correspondido, levando todos de forma consequente ali aos atos que estavam acontecendo, levando todos à morte. Ou seja, os feitos do espírito de Tata Mulambo levaram uma família inteira à morte. Isso devido à vingança, ódio, raiva, que necessariamente era amor, que acabou se transformando. Quando isso ocorre, o espírito de Tata Mulambo percebe o que havia feito. E aquela sensação que era amor, aquele sentimento que era amor, havia se transformado em algo totalmente trevoso. E Dona Tata Mulambo percebeu tudo o que ela havia feito em vida e depois da vida. E percebeu que tudo que era bom havia sumido, havia sugado dela. Foi onde que um outro espírito acaba chegando até Tata Mulambo e reconhecendo o sofrimento dela, tudo aquilo que ela passou e as suas próprias escolhas. E estendeu a mão para que pudesse ali transformar novamente esse sentimento que agora era trevoso em um sentimento de luz. Tata Mulambo, é claro que aceitou essa ajuda, pois ela se encontrava, o seu espírito já se encontrava totalmente afundado ali no ódio, nas trevas. Esse espírito não conseguimos ter ali necessariamente qual foi esse espírito de resgate de Tata Mulambo. Alguns dizem ser o próprio orixá Omolu, outros dizem que foi o Exu Caveira ou o próprio Exu Tata Caveira. Ou seja, provavelmente o espírito que resgatou Dona Tata Mulambo era também um espírito velho, um espírito ancião e tinha uma forte ligação com a Calunga, com o cemitério. Assim, Dona Tata Mulambo foi resgatada. E como ela já havia passado por muitas coisas, ela recebe o nome de Mulambo. Agora vamos compreender, ela recebe o nome de Mulambo. Porém, ela foi a primeira Mulambo. Lembrando que o termo Mulambo não estava necessariamente agregado à podridão, não estava necessariamente ligado ou agregado à pobreza
ou a questão de pessoas maltrapilhas. Não, o termo mulambo estava necessariamente conectado à questão da mudança, à questão da transformação, seja de uma pessoa boa para uma pessoa ruim e de uma pessoa ruim para uma pessoa boa. Então esse termo mulambo começou a ser utilizado por ela. Mulambo, que muitas das vezes pode ser a sua vida, que era ótima, mas se transformou para algo totalmente trevoso, ou algo trevoso que pode se transformar para algo excelente, para algo muito bom. Só que tem um porém. Mulambo, neste período, quando ela recebe essa falange, esse nome, quando ela começa a se identificar com este nome, lembra daqueles outros espíritos que haviam acompanhado Dona Mulambo? Ela fez questão de resgatar também estes espíritos. Entre eles tinham espíritos masculinos e femininos. E esses outros espíritos também começaram a ser chamados de Mulambo. Só que esta Mulambo, né, que a gente está falando aqui, ela que começou a resgatar outros espíritos. Consequentemente, os outros demais espíritos começaram a chamar a Dona Mulambo de Tata Mulambo, pois ela era a anciã, ela era a líder, ela era o espírito que coordenava os demais, aquele espírito que tinha mais conhecimento perante todos. Então ali a gente tem o primeiro espírito que abre esta falange de Mulambo e recebendo o título de Tata, sendo a anciã, a primeira de todos. Olha que história incrível, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a entidade. Deixando bem claro que se você gostou, deixa a sua curtida e compartilha esse vídeo, tá bom? Lembrando que toda essa vivência de Mulambo, essa transformação na qual ela passou, fez com que ela aprendesse muita coisa no decorrer da sua vida e no decorrer da sua morte. Hoje em dia, ela se manifesta dentro dos terreiros, tanto de Umbanda, Quimbanda ou Candomblé, trazendo consigo esse título de Tata Mulambo. É uma pombogira séria, muito séria em suas conversas, porém alegre, divertida e adora muito conversar. Alguns dizem que Tata Mulambo também seria uma entidade conselheira, aquela que sempre protege os seus filhos, aquela que sempre ajuda e os ampara e não deixa nada de ruim acontecer com os mesmos. Tata Mulambo é uma pombogira protetora e defende, acima de tudo, o amor. Odeia, é claro, pessoas que sofrem pelo amor ou não têm ali um amor correspondido. Ela luta com unhas e dentes para que isso possa ser resolvido e para que aquela pessoa encontre a felicidade necessária. Uma coisa interessante é que Dona Tata Mulambo trabalha muito no amor próprio, através de trabalhos, benzeduras ou até mesmo feitiçarias. Em algumas tradições é dito que Tata Mulambo, além de ser a chefe, né, ali a líder das mulambos, ela também controla outros tipos de espíritos, ou seja, espíritos que às vezes são trevosos. Deixando bem claro que Tata Mulambo é considerada por muitos uma grande feiticeira. Em algumas manifestações, pode se apresentar como uma velha, como uma senhora, trazendo ali, às vezes em suas conversas, algo mais ligado à questão do aconselhamento, com uma palavra mais suave, com uma voz mais tranquila, mostrando ali muitas das vezes a sua idade e a sua experiência. Já em outras manifestações, Tata Mulambo pode vir de forma mais alegre, espontânea, divertindo e dançando bastante. Em sua maioria das vezes, quando ela chega, ao se manifestar, ela dá a sua gargalhada e hipnotiza a todos. Alguns até dizem, pessoal, que quando Dona Tata Mulambo chega dentro de um terreiro, é muito difícil uma pessoa não sentir a presença dela. E isso é fato, pois ela carrega uma força fora do comum. Quando ela se manifesta, as suas vestes podem ser as mais variadas possíveis, mas em sua maioria são
vestidos feitos de retalho. E não é necessariamente roupas rasgadas, tá? Como muitos podem pensar. Ao contrário, são vestidos feitos de retalho. Lembre-se que eu falei que Dona Tatá Mulambo trabalha na questão da transformação. Muitas das vezes as pessoas não dão atenção ali para aquele retalho, para aquele pano que ninguém quer utilizar. Então ela utiliza isso, não mostrando que ela não tem condições ou que é uma pombogira suja ou mulambenta, não. Esse vestido de retalho nada mais retrata a questão da transformação, transformando o que muitas pessoas às vezes encaram como um lixo. Ela mostra que aquele lixo pode se transformar em algo belo, algo maravilhoso. Vestido de retalho com diversas cores, entre elas o roxo, o preto e também o dourado. É claro que isso vai depender muito de cada casa e de cada Tatá Mulambo, tá bom? Normalmente ela utiliza chapéu ou o pano de cabeça. Isso depende da manifestação. Em outros casos, ela também faz a utilização de bengala, tanto para apoio como também para realizar ali os seus trabalhos. Certo? Agora outros adornos, isso pode variar muito, como brincos, colares e por aí vai indo. Tendo em vista que é uma pombogira que, mesmo carregando este nome de Mulambo, tem muitas regalias e tem muitas preferências. Em vida, como eu disse para vocês, passou por uma vida muito boa. É claro que foi se transformando aos poucos, mas adora bebidas finas, como champanhe, licor. E o cigarro, é claro, a cigarrilha, que é o famoso cigarro de pombogira. O incrível aqui é que os seus filhos normalmente são pessoas que conquistam dinheiro facilmente. Sim, né? Porque muita gente acha que filhos de Tatá Mulambo são pessoas miseráveis. Porque a dona Tatá Mulambo, ela traz a riqueza. Ela traz essa transformação. Inclusive, se você quiser saber sobre as características dos médiuns que carregam esta entidade, próximo vídeo eu vou falar dos médiuns que carregam essa entidade, então acompanhe, ok? Mas enfim, o seu campo de atuação necessariamente são todos possíveis, ou seja, não existe um campo de atuação em específico. Mas, naturalmente, as suas oferendas são feitas ou ofertadas dentro da calunga, ou seja, no cemitério. Mas, como eu disse, não existe um ponto específico. Como Tatá Mulambo é considerada a líder ou a chefe das Mulambos, ela vai ter ali a sua atuação ou o seu campo de atuação em qualquer ambiente. Seja na encruzilhada, na mata, na rua, na calunga pequena, na calunga grande e por aí vai indo. As suas oferendas são as mais variadas possíveis, não tendo em específico uma oferenda em si. Ou seja, naturalmente as pessoas fazem o padê tradicional de pombogira, que no caso é o padê com mel, farinha de mandioca e utilizando o mel. E, na maioria das vezes, a utilização de rosas em seus padês. Tá certo? Praticamente é isso. Eu acho que eu já falei tudo aqui sobre Tatá Mulambo. Se tiver mais uma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado aí dessa história. Foi breve, rápido, mas com grandes informações. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E em breve, traremos as características dos médiuns que trabalham com esta entidade. Pessoal, espero que todos tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. E Laroye Pombogira, Tatá Mulambo.